todos muy bienvenidos. Eu sou a professora Anne, professora de espanhol da rede municipal. Estaremos juntos nesse período remoto. Antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito, eu vou me descrever um pouquinho para algumas pessoas que não conseguem me ver. A minha estatura é mediana, eu tenho a pele clara, cabelo longo, liso, de castanho para louro, meus olhos são castanhos, uso óculos de grau, gosto de muitos acessórios, por isso estou cheia de acessórios. Camisa preta, colete preto e estou usando também calça jeans. A gente está num ambiente de vídeo aula, portanto a gente tem alguns materiais eletrônicos, a gente está projetando a aula, que aparece também na tela dividida comigo no cantinho. Bueno, videoclasse 1, octavo año, vamos a trabalhar as atividades 1 e 6 do nosso caderno de atividades. Antes de a gente chegar lá, a gente vai tratar de um tema que está se falando bastante, a gente ouviu durante muito tempo: fake news. Você sabe o que é fake news? Acho que pelo menos ouvi falar ao vivo. Você sabe identificar, que eu acho que é aí que está o maior problema, que para mim, por exemplo, está o maior problema, né, de quando se trata de uma fake news? Para além disso, você acha que é um assunto que seria interessante trabalhar nas nossas escolas brasileiras? Então, a seguir, a gente vai ler juntos uma notícia sobre essa iniciativa lá no governo da Itália. Eles tiveram a iniciativa de ensinar-lhes a seus alunos sobre como detectar as fake news. Vamos dar uma olhadinha. Mas antes da gente chegar no texto, a gente vai rapidamente definir o que é, né? Fake news. As notícias falsas. Nada mais é do que notícia falsa. São um tipo de bulo. Bulo, enganação. Vai até aparecer na nossa atividade lá do caderno de exercícios. Vai aparecer esse termo, então já pode memorizar ele aí, né? Enganação. Difundido através de portais de notícias. Então sempre com essa cara jornalística, uma cara de pseudo-verdade. Prensa escrita, rádio, televisão, redes sociais. Nossa, a rede social então no Brasil fez festa durante um tempo aí com isso. E cujo objetivo é a desinformação. O principal objetivo é a desinformação, que é o que vem atrapalhando muito também nesse momento que a gente está vivendo. E aí a gente vai para a notícia, tá? Eu dei uma resumida dela por conta do tempo que a gente tem, eu expliquei as partes mais importantes para a gente ler juntos. Então diz assim: los colegios italianos enseñan a sus alumnos a detectar las fake news. El gobierno de Italia quiere capacitar a sus estudiantes a moverse correctamente en los entornos digitales. Então, eles querem ensinar a gente a se movimentar, né? A saber manusear esses meios de maneira mais eficiente, mais segura. Aí a gente tem quem escreveu, por Stefania Grijotta, El País, que é um jornal bem conceituado. A data é 24 de novembro de 2017 e a hora dessa notícia. Então diz assim: los peligros que esconde la era digital não é um tema que não deva tratar-se com detenimento. Então, quando a gente fala desses perigos da era digital, a gente precisa tratar com muita atenção. Al menos, esto es lo que ha decidido el gobierno italiano, que en comparación con algunas compañías líderes digitales como Facebook, pretende capacitar a una geração de estudiantes que, inmersos en las redes sociales, deben aprender a reconocer noticias falsas ou qualquer entramado sospechoso que circule por las redes. Então, a ideia é dar ferramentas para que eles identifiquem notícias falsas ou qualquer armadilha suspeita que esteja circulando. A iniciativa já se ha puesto em marcha, ou seja, já está funcionando, está em marcha em todo o país desde o 30 de outubro e se ha implementado em 8.000 escolas secundárias de toda a Itália. Quando a gente fala em escolas secundárias, a gente está tratando de 6º ao 9º ano. Então é um projeto que já está implementado e bem difundido em 8.000 escolas. Bom, o que a gente acabou de ler é uma notícia. O que é uma notícia? O texto leído é uma notícia
E aí vem a definição. Gênero textual periodístico, ou seja, jornalístico, que consiste em um relato de acontecimento ou hecho, ou seja, o fato de atualidade de interesse do público. Então, a notícia tem que ser um fato, um acontecimento de interesse público. Não o que acontece com o meu vizinho, não o que acontece dentro da minha casa, mas algo de interesse público, um fato. Nessa mesma atividade, a gente vai encontrar esse outro textinho. Nesse texto, a gente vê que o formato já é diferente, a gente já percebe que é um formato em mídia digital. E a gente vê lá que quem escreve a mensagem é a delegação do governo em Canárias. Canárias são as ilhas que ficam lá na Espanha. A data vem aparecendo logo depois, dia 7 de março de 2020. E aí a gente já vê aquele sinal de atenção, uma exclamação no triângulozinho amarelo, já, peraí, presta atenção. Circulam mensagens sobre uma falsa operação desde helicópteros para pulverizar sobre Canárias por el coronavírus Covid-19. Gente, por favor, né? A notícia falsa é que vai ter uma operação com helicópteros pulverizando as ilhas contra o coronavírus. Bom, eis um bulo, ou seja, é uma enganação, é uma fake news. Não contribuyas a propagar as informações falsas. Então não propague, não compartilhe. Se não tiver certeza, não faça isso, gente. Só causa desinformação. Consulta e comparte só fontes oficiais. Essa é uma das ferramentas que a gente tem para evitar propagar fake news ou acreditar nelas. E aí eles botaram bulo bem grande em cima dessa notícia, né? Eles botaram assim: esta noite, a partir das 11 horas, nadie, ou seja, ninguém pode estar na calle, pode estar na rua, e todo mundo teria que estar em casa, porque iam pulverizar ali, olha assim. Né? Bueno, esse textinho que a gente acabou de ler, a gente chama de tweet. É um mensagem publicado ou intercambiado, ou seja, trocado por usuários da rede social Twitter, por isso aquele formato digital, ok? Vamos a ver outro exemplo de notícia que está na atividade 6 de nosso quaderno de atividades. Essa notícia vai tratar o seguinte: hábitos saludáveis. A gente falou de alimentação, agora a gente vem falar um pouquinho da importância do ócio e do tempo livre, também a saúde mental que a gente já está tratando. Né? Essa notícia foi do dia 20 de 9 de 2020. Por Helena Paz Morales, que foi quem escreveu o texto, então a gente vai, ele está também resumidinho por conta do tempo, mas a gente dá conta. El ócio es positivo. Não sei o que é ócio, mas a gente já vai saber porque esse textinho vai dar dica pra gente. Aunque nos educaron mucho tiempo que era negativo, pero es verdaderamente positivo. No es de flojos. Aunque hay que saber descansar, es un elemento importante en no sentir culpa por hacerlo. Então o ócio a gente já viu por esse pedacinho que está bem relacionado ao descansar. E aí vem lá aquela culpa por estar descansando. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Eu vou parar, vou descansar, eu estou muito cansada e no meio daquele descanso, caramba, mas eu podia estar fazendo tal coisa. É assim que a gente anda pensando, vivendo. Então, trazer esse tema é bem importante, né? Esse momento do ócio é positivo, ele também é importante. El tiempo libre y el ocio es un derecho porque es fundamental en la vida, porque es parte de lo que da bienestar. El tiempo libre te conecta com o que eres, ou seja, faz você se conectar com o que você é, com o que te gusta, com o que te provoca prazer, satisfação, dicha, que é felicidade. El tiempo libre, agora a gente vai ver um pouquinho o que é tempo livre e o que é ócio. Em português existe a palavra ócio, que é a mesma coisa, vamos entender. El tiempo libre são as horas que restam depois das obrigações. Então a gente está falando de hora quando a gente fala de tempo livre. El ocio são as experiências, as atividades, pero principalmente as experiências que te provocam esse bem-estar que se dá muito nesse tempo livre. Então, quando a gente fala tempo livre, eu estou falando em hora, tempo. Quando a gente fala em ócio, eu estou falando na atividade prazerosa que a gente faz normalmente nesse tempo, ok?
no hay una lista de cuáles son las actividades de ocio. ¿Por qué no? Porque entonces violentaríamos a las personas, porque isso é muito relativo, porque tem a ver com prazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Se para você dançar é uma atividade ócio, para mim já não é, porque eu não curto. Então, isso vai ser muito relativo. Se para uma pessoa estudar inglês ou estudar espanhol é uma atividade de ócio, para outra pode não ser, porque não tem a ver com prazer. Por isso ele finaliza assim. Bueno, hablando em tempo livre, atividades e rotina, a gente ainda tem lá na atividade 6 um quadrinho só para a gente relembrar, na verdade, passar aí para a gente relembrar. Tu rotina diária na manhã. Então eu tenho, me despierto e em seguida me levanto. Ué, professora, não é a mesma coisa? Ainda não, gente. São aqueles 5 minutinhos, né? Me despierto, e abri o olho. Me levanto, aqueles 5, 10, 15 minutinhos gostosos que a gente fica lá enrolando. Me lavo, cepillo los dientes, mesma coisa, me lavo los dientes, me cepillo los dientes, escovar os dentes. Me ducho ou me banho, dá igual. Me visto, me peino, vale? Me cepillo, não tem muita diferença, a não ser que se eu me peino por causa do pente, ou me cepillo porque é escova, mas fora isso, pentear o cabelo. Desayuno, que a gente também já viu em outras aulas, o que é isso? Se eu fiz isso tudo, tomei banho, levantei, escovei o dente, desayuno, café da manhã, até pela ilustração, e benza a Deus, né, esse café da manhã dessa menininha. Me voy a la escuela, e vai lá o menino carregando aquele mochilão lá, pesadão nas costas, indo para a escola, pesado, tadinho. Bueno, ahora las actividades, nos vemos pronto en la próxima videoclase, cuídense.